A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Jaque e hoje eu venho para falar com vocês sobre um trabalho que precisamos fazer com as crianças sobre sentimento. Isso mesmo, o mês de setembro é um mês de prevenção ao suicídio, né? E como tem aumentado o suicídio, né? De crianças, de jovens, de adultos, por causa do sentimento, né? Que a gente não está conseguindo compreender, entrar dentro do coraçãozinho das crianças, entender o que elas estão passando, né? Estamos vivendo num momento muito difícil, né? Muitas dificuldades, problemas, né? Vemos saindo de uma pandemia, então a cabecinha das crianças às vezes estão a mil, né? E os pais às vezes não têm muito tempo, trabalham o dia todo, não conseguem sentar, conversar com seus filhos, né? E isso eu venho falar também não só para as professoras de escola bíblica, mas também para você que é mãe, né, que é vó, que é tia, que tem alguma criança aí na sua casa, para prestar atenção, né, nas crianças, tentar conversar com elas, saber o que está acontecendo, por que ela está triste, né? Porque às vezes as crianças se isolam, não falam, não querem contar o que elas estão sentindo, tem medo, tem vergonha. Então é muito importante nós prestar atenção nos sinais que as crianças estão dando, né? Saber o que está acontecendo com elas, né? E nós poder ajudar elas, né? Nesse momento difícil que as crianças estão vivendo com os ataques espirituais. Em nenhum tempo se passou por isso, o que as crianças estão passando hoje, né? Com tantas lutas espirituais, né? Tanto na escola, elas têm sido, né, constantemente atacadas, em casa mesmo, na internet, e em tudo que é lugar, né? Também tem o problema do bullying, que as crianças às vezes sofrem por causa, por causa de ter um cabelo diferente, por causa de ser um pouquinho mais grande que a outra, outra mais menor, às vezes o jeito de falar, né? Então, as crianças estão sofrendo isso nas escolas, o bullying, que é uma coisa muito triste. Então, nós precisamos ensinar as crianças a não fazer esse tipo de coisa com os amiguinhos, né? Não ficar chateando por causa do cabelo, por causa da roupa, porque a criança não tem, às vezes, uma roupa bem legal, da moda, para vestir, e às vezes isso deixa as crianças retraídas, tristes, porque elas não conseguem entender. Então, a gente poder colocar na cabecinha delas que essas coisas não são tão importantes, né? Que o importante é o amor, é ter Jesus no nosso coração, né? Eu, quando era criança, eu sofria muito na escola, bullying, porque eu era gordinha, por causa do meu cabelo, que eu tinha o cabelo comprido, não tinha como cuidar, era pobre, então o cabelo era seco, era feio, então eu tinha vergonha, né? Diziam que meu cabelo era ah, cabelo de vassoura, né? Então, e tudo isso eu sofri na escola, e eu me lembro que eu ficava muito triste, eu era uma criança retraída, eu tinha vergonha de falar, e tudo isso a gente leva para a vida inteira, né? São coisas que ficam, machucam, e as crianças levam para o resto da vida essas coisas que passam às vezes, né? Então a gente tem que conversar com ela para ela também não fazer isso com as outras crianças, né? Se a outra criança também às vezes é mais humilde, não tem condição, né, de ter uma roupa legal, um tênis legal, ou, né, então a gente tem que conversar com elas, para elas não fazer isso com os amiguinhos, não chamar de feio, não menosprezar por ser mais humilde, por ser diferente, por ter um cabelo diferente, uma roupa diferente, né? Por ser maior, por ser menor, por ser mais gordinho, por ser mais magro. Tudo isso a gente tem que conversar para que eles não façam isso com as outras crianças, tá bom? E eu tenho aqui que eu fiz essa caixa, uma caixa de sapato, né? E escrevi aqui
emoções. Vamos trabalhar as emoções, né? O sentimento que vem da onde? Do nosso coração, né? Então, o que será que está passando no nosso coração? Vamos ver? Aí a gente vai tirando aqui cada sentimento, ó. Este sentimento de tristeza. Será que o nosso coração está assim, triste, chorando? Aí você vai explicando para as crianças, né? Aí você pode usar uma base bíblica, que está em Romanos 15:13, que diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vocês podem falar também sobre a tristeza, que está em João 11:35, que fala que Jesus também chorou, né? Foi por causa do seu amigo Lázaro, que havia morrido. Ele viu as irmãs de Lázaro e os outros homens que estavam ali diante do sepulcro chorando, e ele se encheu de uma profunda tristeza, né? Jesus também chorou. Então, Jesus sabe bem o que sentimos quando estamos tristes. Então, você pode usar uma base bíblica, né? E um assunto sobre a Bíblia. Também tem o nojo, né? Que é o que eu falei agora sobre o bullying, que às vezes as crianças não querem ficar uma perto da outra, porque elas sentem nojo da outra criança por causa da cor, por causa, né, da forma física, ou por causa de, né, do status, alguma coisa assim. Também a gente pode falar sobre isso. Tem aqui também o medo, olha só, o medo. Então, sobre o medo a gente pode falar esse versículo aqui, que está em 1 Pedro 5:7. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Tá bom? A gente pode falar sobre Davi, que Davi foi corajoso, pois ele confiou em Deus. Ele matou um gigante com uma pedrinha, mas ele só venceu o gigante porque ele confiou em Deus e Deus estava com ele. Sozinho ele não conseguiria vencer o gigante. Então, nós temos que explicar que precisamos sempre de Deus, pois é Deus que dá a força que precisamos e a coragem que precisamos, amém? Agora, a raiva. Ai, esse sentimento é muito ruim, né? A raiva. Está em Salmo 37:8, que diz assim: deixe a ira e abandone a fúria. Não se irrite para fazer o mal. Isso mesmo. Jonas também ficou irado. Lembram de Jonas? Aquele que foi engolido pela baleia? Isso mesmo. Jonas, descontente com o Senhor por sua misericórdia para com o povo, o Senhor o repreendeu, né? Jonas ficou irado, porque Jonas foi a Nínive para falar para aquele povo se arrepender, que Deus iria destruir aquela terra e aquele povo, né? Mas o povo se arrependeu, se humilhou e se arrependeu dos seus pecados, e Deus perdoou eles. E Jonas ficou irado, porque Jonas não queria, né? Queria que o povo fosse castigado, né? Então é isso. A raiva, ela machuca o coração. Não é bom sentir raiva. A raiva nos entristece. A raiva faz fazermos coisas sem pensar. Devemos respirar fundo e contar até 10 antes de agirmos. Agora, a calma. Ai, como esse sentimento é precioso, né? Está em João 14:27. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Em João 14:27, foi dito por Jesus, mas o desejo dele não é que tenham paz simplesmente,
mas que eles tenham paz dele mesmo. Por isso disse: deixo-vos a paz, a minha paz, a paz que habita em Cristo. Não é uma paz qualquer, é a paz de Cristo. Amém? Agora vamos ver qual outro sentimento. Alegria. Ai, como é bom estar alegre, né? Ai, que bom. A alegria está em Salmo 5:11, que diz assim: alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu o defendes e em ti se glorie os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Jesus ensina aos seus discípulos a guardar os mandamentos, porque ele sabe que ao seguirmos o seu exemplo, começaremos a sentir alegria e ao seguirmos seus caminhos, chegaremos à plenitude da alegria. A alegria da salvação supera a tristeza do pecado. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Jesus te ama. Amém? E no final, como trabalho, né, como atividade, você pode pedir para as crianças, você vai dar uma meia folhinha em branco e você vai pedir para as crianças desenharem qual dessas carinhas que elas estão tendo, qual dessas carinhas elas estão sentindo no seu coração, qual é o sentimento delas naquele momento. E daí elas vão desenhar se elas estão calmas, se elas estão felizes, se elas estão tristes, né, magoada, com raiva. Aí você vai ver o que elas estão sentindo, tá bom? Essa é a minha dica para vocês. Então, é as carinhas do sentimento, né? Das emoções. Amém? Obrigado. Não esquece de se inscrever, deixar o seu gostei. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.